Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio no nosso BecaCast, dentro da temática Copa do Mundo. Estamos vivendo aí um ano muito diferente, né, para vocês, um ano de Copa do Mundo. Acho que é a primeira vez que os nossos estudantes do sétimo conseguem acompanhar tão a fundo essa temática, estão super empolgados aqui no colégio. Estamos desenvolvendo várias atividades durante esse ano que estão ligadas à temática da Copa, como já comentamos em outros episódios aqui. E para enriquecer ainda mais essa temática dentro do nosso colégio, nós convidamos o professor Milton, que é um professor do nosso cursinho, que tem um trabalho bem profundo nessa área, né, Milton? Que vai nos contar um pouco melhor sobre tudo isso. E tenho certeza que vai ser um episódio de muito aprendizado. Então, se esse tema Copa do Mundo, futebol, te interessa de alguma forma ou pode interessar alguém que você conheça, é o momento de pegar esse link e já compartilhar e chamar o pessoal para participar aqui do nosso bate-papo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Boa noite, noite. tudo bem? Boa noite. Eu vou começar a apresentação por eles, tá, Claro. Milton? Claro. Se apresentem, meninos. Olá, boa tarde, meu nome é Matheus. Boa tarde, meu nome é Matheus também. Matheus Rossini, do sétimo ano B. Você também do sétimo ano. Sim, sou Oi, do pessoal. sétimo B e Matheus Sobral. Desde quando vocês estudam na escola? Eu comecei a estudar desde o ano passado, do meio do ano. Eu E comecei você? no terceiro ano, 2022, pós-pandemia. Certo. E é a primeira vez que vocês têm a oportunidade de desenvolver um trabalho com esse tema, que vocês gostam um pouco? Sim. Sim, primeira vez. Ao É, vivo, sim. legal. Boa noite, Milton. Oi, boa tarde e noite, né? Tá É, chegando. Boa noite, em primeiro lugar, boa tarde, né? Queria agradecer o convite, mais uma vez uma alegria estar aqui conversando com a Michelle e hoje mais alegre ainda que nós temos os participantes, né? E para falar de um assunto tão saboroso, tão grande, tão importante e útil, né? A gente faz o trabalho com o terceiro ano do ensino médio aí desse projeto de cursinho. E a gente sempre procura, esse projeto ele vem sendo amadurecido nos últimos anos, né? A gente faz isso com a Olimpíada também, usar estes eventos do esporte ou alguns outros aspectos para problematizar e usar o interesse natural dos alunos. E uma alegria estar com esses pequenos aqui que daqui a pouco tempo estão lá com a gente na prateleira de cima, né? E muito feliz de ver o interesse deles, o envolvimento deles, né? Do sétimo ano e tal. Né? A sim. conversa com os terceiros anos é bastante ancorada no nosso trabalho, né? Falar um pouco do nosso projeto que sempre tenta amadurecer esses alunos para as questões do Enem, a matriz de referência, os editais das provas, né? Enfim, tem esse objetivo e um universo extremamente rico e interessante, né? Uhum. Do futebol que muita gente gosta, acaba ajudando pedagogicamente, né? E aí você fez uma pesquisa profunda sobre essa temática. Na verdade, assim, a ideia, eu já fiz isso com a Olimpíada e já faço isso. Ficou um pouco mais concreto na última Copa do Mundo, né? 2022, e agora eu retomei, porque a gente tem como grande desafio fazer esses alunos no terceiro ano, que é bastante tenso, por tudo que a gente sabe, vai chegando no vestibular, né? A gente fala dessa questão de ansiedade dos alunos, né? Usar tudo que é possível para reforçar uma narrativa de história que vai tendo sentido para os alunos, que é muita informação. E especialmente a questão da Copa do Mundo. Na próxima Copa a gente vai estar comemorando um centenário, né? A primeira no Uruguai em 1930. Então são quase 100 anos de história. Então, como a gente tem que tratar esses temas no curso, né? Tanto de história geral, a grande narrativa da história geral, quanto da história do Brasil, para que não pegar as Copas do Mundo, mais ou menos a cada 4 anos, descontando a Segunda Guerra Mundial, que obviamente não teve Copa do Mundo, e essa imagem que a gente tem aí, daqui a pouco vai aparecer aí. A cada 4 anos a gente pontuando, olha, está acontecendo a Copa no México em 70, o Brasil está no auge da ditadura, inclusive a FUVEST e o Enem já trouxeram questões sobre isso, problematizando. A gente leva a conversa para o mundo da cultura, para o mundo da economia, para o mundo da política, para o que está acontecendo no mundo naquele momento. Por exemplo, só para dar um exemplo, que poderia dar inúmeros. Uma das questões da Copa de 1930 ter começado a ser no Uruguai tem muito a ver com a Grande Depressão a partir da da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, né? O Uruguai comemorava o seu centenário, tanto que o estádio do Uruguai é o centenário. Ou seja, cada coisa que você põe a mão tem um manancial de história. E isso, para quem está
precisando construir essa narrativa na sua cabeça, ter uma referência, ajuda bastante, né? E aí a gente escolheu algumas, não dá pra falar de tudo, porque daria aqui um mês de conversa, né? Mas eu escolhi algumas bem saborosas pra gente conversar com vocês hoje, né? E os alunos do cursinho normalmente gostam, depois eles comentam, nossa, na prova eu lembrei daquilo, professor, por causa do futebol, ou por causa de não sei o que e tal, né? Tem utilidade. E é vai uma forma fazendo diferente, sentido, né, Vai Milton, fazendo para sentido. eles. O seu propósito é totalmente semelhante É, ao meu quando eu trouxe a temática para o 7º ano. Porque nós estamos trabalhando em língua portuguesa o gênero textual reportagem. sim. Então, eles receberam aí o desafio de criar reportagens e fazer uma entrega tanto de um texto Legal. escrito, Sim, dentro das características do gênero, como um vídeo, daquele formato, né? naquele formato desse gênero textual. E aí eu trouxe 3 temas da atualidade: Copa do Mundo, capacitismo, importantíssimo também, já andou caindo aí em Sim. alguns grandes vestibulares, né, essa questão, e o ECA digital, que impactou diretamente a vida deles Totalmente atuais. nesse né? ano. E aí dei a liberdade para eles escolherem o tema que mais fizesse sentido naquele momento. Alguns legal. grupos escolheram Copa do Mundo e apresentaram o trabalho por agora, no mês de junho. E aí surgiu a ideia de unir esses 2 propósitos para esse bate-papo. Então, eles estão super engajados aí nessa questão. Tenho certeza que vão ter muitas perguntas para fazer para o Milton aqui hoje, né? Com certeza. Vocês podem mostrar as habilidades de jornalistas que vocês adquiriram nesse último trabalho, tá bom? Com certeza. Podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem para o Milton durante a explicação dele, combinado? Vocês Claro. vão elaborando Seria e um depois prazer. chega pra gente lá. Mas é muito interessante ver esse trabalho de base que o colégio faz, que aí eu os encontro no 3º ano do ensino médio e aí eles já têm toda essa narrativa que vem Sim. sendo construída, né? Muito Isso que é legal da nossa relação, que é essa parceria com o colégio, essa troca, né? E aí facilita muito o nosso trabalho, né? Parabéns. Sim. Muito obrigada. Vamos lá, então? Com certeza. Podemos prosseguir. Eu tenho uma pergunta para você. Faça. Logo Você já de tem uma começo. pergunta antes da apresentação? Eu pensei que ele fosse apresentar Não, primeiro, mas, mas por vai pela favor, pergunta? vamos Então lá, vai, bora lá. Matheus. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta É. sobre... Se eu não me engano, foi na Copa de 2002. O que você achou do Oliver Kahn ter falado mal dos brasileiros? Eu só tomei um gol nessa Copa do Mundo. Vocês nunca vão fazer gol em mim. O que você acha sobre a derrota dele? Você acha ele snob? O quê? O que você acha? Quem tem boca fala, né? Mas assim, o futebol uma coisa interessante porque ele não é à toa que é um esporte mais popular do planeta, que envolve bilhões de pessoas e essa quantidade de dinheiro enorme, esse interesse todo, porque ele é um resumo da vida, né? Claro. E parece que algumas pessoas, assim, a humildade, a soberba, né? A pessoa às vezes fala e parece que o universo conspira, né? Ele falar e aí, né? Para todos os lados, né? Uma das coisas que eu não posso deixar de falar hoje, você está trazendo de um evento histórico, né? Da última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Já faz bastante tempo, né? Por padrão de vocês, né? Mas para quem pensa cabeça de história foi ontem, né? Mas assim, a maior tragédia do futebol que não pode deixar de ser dita foi vivida pelo Brasil, a derrota do Maracanã em 1950. E tinha, de certa forma, essa questão da soberba. O Brasil comemorou antes, o Brasil era favoritíssimo, e aí a gente fala, os deuses do futebol decidiram, né? Para quem não sabe da história, acho que vocês devem ter alguma informação, que inclusive era essa camisa ficou amaldiçoada, tanto que depois ela foi abandonada e passou a ser amarela, porque até a camisa... Você estudou isso? Eu conheço essa história. Ah. Eu já vi um depoimento de um jornalista que ele falou que o Brasil nunca mais produziu camisa branca. Sim. Diante dos jogos, por conta que certa vez deu azar em um dos jogos e o Brasil nunca mais Foi fez. essa final de 50. Olha a situação, né? Porque o que aconteceu? O Brasil construiu o Maracanã, é a primeira Copa no Brasil em 1950, e o Brasil tinha um time muito bom, muito forte, né? E o Brasil foi ganhando de todo mundo, e no fim, não era uma final, mas ficou entre Brasil e Uruguai, que coincidente, os deuses do futebol, foi o último jogo, então ficou como sendo uma final. O Uruguai já tinha sido o primeiro campeão em 1930 lá no Uruguai, o Brasil estava ganhando de 1-0,
o Maracanã, talvez ninguém sabe porque diz que teve até uma invasão do estádio. Aquelas épocas você não tinha esse tipo de controle como hoje. Depois eu quero falar uma coisa importante sobre os estádios, que é uma aposta minha, alguma prova, Unicamp, é bem a cara, assim, a gente nunca sabe. O estádio foi invadido, então assim, 200 mil pessoas arredondando. E o Brasil estava ganhando de 1-0. Dizem que o Gilles Rimet, que é o presidente da FIFA, desce. O Brasil precisava só empatar para ser campeão, ele tinha vantagem do empate. E ele desce com a taça para entregar. Quando ele chegou, desceu as escadas da tribuna, quando ele chegou lá embaixo, a taça tinha outro dono, que o Uruguai tinha virado para 2-1. E foi a maior tragédia da história brasileira, do futebol. O 7-1, que pra gente, né, foi uma vergonha enorme por ter sido no Brasil. Só que aquilo, a seleção do 7-1, pelo menos as pessoas que entendem, que não era favoritíssima para ganhar aquela Copa, era um time até competitivo, mas deu aquele vexame. Agora, a de 50, ela era favoritíssima e estava ganhando de 1-0 e precisava só empatar. E aí brincou, achou que tinha ganho, mas na verdade assim, foi um jogo e o Uruguai era um baita time, né? E aí uma série de coisas, por exemplo, eu estava falando para eles do Museu do Futebol, né? O crucificado, isso também é uma coisa muito dos grupos humanos, né? A gente fala do fascismo, né? Quando Hitler elege os judeus como inimigo, o antissemitismo já existia. As sociedades fazem isso. Você elege alguém para ser o bode expiatório. E foi o goleiro Barbosa, que inclusive era negro. Então, durante muito tempo, houve como o futebol é rico nessa situação, uma ideia de que os jogadores negros não serviam porque eles amarelavam. Toda a questão do racismo, né? O Brasil, com a sua tradição racista, e em alguns momentos ela aparece mais ou menos, crucificaram o Barbosa, que é um baita personagem, que era um goleiro espetacular. E aí depois, o que aconteceu? Vem Pelé, vem Garrincha, né? Você tem jogadores brancos, e o Brasil vai se tornar o maior vencedor de todos os tempos, né? Essa camisa pagou a conta, acabou indo pra lata do lixo, né? Enfim, essas histórias são muito saborosas. Fala. E sobre você ter falado sobre o preconceito, antigamente também tem alguns relatos que jogadores do São Paulo passavam pó de arroz por conta do preconceito para poder jogar, por conta que a torcida falava, é negro. Então, tinha muito racismo nessa época e passavam coisas na cara. Então, sabe que eu me lembrei, só um segundinho antes da resposta, e eu ia comentar isso. Vocês se lembram que no ano passado nós estudamos a fundo a questão do racismo? Luigi. Né? O ano passado, o que aconteceu, Milton? Aquele episódio terrível de racismo que o Luigi sofreu. Sim. No ano passado. E aí, eles estavam no sexto ainda, eu entrei para dar uma aula de língua portuguesa, e os alunos já começaram a me questionar. Você viu o que aconteceu com o Luigi? Foi na turma da manhã, né? A primeira conversa. O jogador do Palmeiras. E aí eu falei assim, vi sim o que aconteceu. E aí nós começamos uma discussão sobre isso, sobre a questão do racismo e tudo mais, e eles queriam muito saber a minha opinião. A gente sabe a importância do professor na formação, né, de um estudante, na questão da formação humana mesmo, de caráter e tudo mais, e eles estavam muito comovidos. E uma aluna falou assim para mim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, olha só, ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa para conscientizar as pessoas sobre essa questão do racismo. Só que eu não tinha me programado para aquilo naquele dia. A minha aula de gramática não aconteceu naquele dia, eu deixei para outro dia. Nós fizemos uma conversa profunda sobre isso. E aí surgiu a ideia de trazer essa temática no nosso Experiência Beca. A questão da abordagem do racismo. E aí nós construímos juntos esse projeto que foi apresentado. A partir do futebol, né? A partir do futebol. E um grupo, que foi um grupo da turma deles, resolveu tratar a questão do racismo dentro do futebol. E aí fizeram essa pesquisa que o Sobral lembrou, que os jogadores usavam maquiagem para tentar parecer um pouco mais claros, para não sofrer tanto preconceito. O futebol tem origem aristocrática, elitista, né? Dos ingleses. Sim. E vários clubes, o Corinthians especialmente, o Vasco da Gama tem uma história fantástica, né? A história do Vasco da Gama em si dá um programa desse inteiro, né? Eu falei muito sobre o Vini, que também é outro personagem importante, acho que vocês devem saber, porque é um cara que se manifesta, né? Sim. Na Ele Espanha, se posiciona, ele não aceita. Casos assim, recorrentes. A gente sabe da situação do mundo hoje. E isso, aproveitando, né, tem muito a ver com a ideia, o trabalho de atualidades que eu faço, a gente fala de história e fala o que está acontecendo agora. Muito simbólico, isso também é um tema, né, que daria só ele 2 palestras dessa, que a gente está vendo essa Copa nos Estados Unidos do Trump,
que tem uma postura racista, xenófoba, o ICE, tudo que a gente está vendo. Nos meios acadêmicos, muita gente fala que é impossível não comparar o Trump hoje, inclusive, ao Hitler, né? É dessa Copa do Mundo. E é uma Copa do Mundo fundamentalmente nos Estados Unidos. A maioria dos jogos estão lá. Você tem México, você tem Canadá. E aí, assim, eu já falei para os meus alunos, os grandes, fica atento. Vocês viram, o Trump expulsou um juiz, o governo americano, expulsou um juiz africano, que é considerado talvez o melhor juiz do mundo hoje. A seleção do Senegal foi humilhada na cor. Ou seja, a gente tá vendo isso. E aí, muito interessante para ver como essas coisas todas dialogam. No dia do jogo do Brasil, ou um dia anterior, o atual prefeito de Nova York, como é simbólico e como é rico, né? Que é muçulmano e socialista. Prefeito da maior cidade, mais importante cidade dos Estados Unidos. No dia do jogo do Brasil, você viu o que ele fez? Não. Ele falando do Brasil e tal, fez questão de lembrar da democracia corintiana e do Sócrates, que é um movimento, você é corintiano, já deve ter ouvido falar. O time do Corinthians é um símbolo dentro da luta no Brasil para acabar com a ditadura militar. Nos anos 80, inclusive eu tenho uma camisa dessa democracia corintiana, e o Dr. Sócrates, né, que era médico, jogador de futebol, muito famoso e tal, né, vai jogar a seleção de 82, 86, assim, impossível eu e aí a partir disso a gente fala na campanha das diretas já, a gente, obviamente o meu tema fala do governo Trump, o mundo inteiro não considera mais os Estados Unidos uma democracia, enfim, tudo a partir da questão do futebol, e essa é a ideia desse projeto, a partir do futebol a gente vai passeando pela história. Trazendo essas conversas, e é uma coisa infinita, né? Estamos falando mais dessa questão mais hard da política, mas assim, nos últimos anos a gente começa a ver o crescimento do futebol feminino, né? Acho que ano que vem a gente vai ter uma Copa do Mundo feminina. O Enem trouxe uma questão alguns anos atrás comparando a Marta, o que ela ganhou, que foi, sei lá, 5 ou 6 vezes melhor do mundo, e o Neymar. E o quanto ela ganha salário e quanto o Neymar ganha. Como a questão do dinheiro ainda. E aí, a partir disso, o Enem leva essa questão para uma discussão da sociedade como um todo, né? Que as mulheres ganham menos que os homens. Mas tudo a partir do esporte você pode... Né? Muito legal, né? Só não aproveita a temática aí do ano. Não. Quem é bobo, você né? Tira o que você quiser daí, né? Para onde você imaginar, né? A nossa narrativa tem muito a ver com a questão da geopolítica, mas assim, a questão da economia, as questões simbólicas, por exemplo, a Copa da África do Sul, simbolicamente é um prêmio da África do Sul ter se livrado do apartheid, né? A Copa do Brasil em 2014 é um momento em que o mundo, de certa forma, reconhece que o Brasil resolveu seus grandes problemas de dívida externa, de inflação e tudo mais. E aí também uma outra discussão super atual, como que a FIFA, ela hoje, que é uma empresa europeia, multinacional, ela representa o estágio de um capitalismo que a gente está vendo agora. É impossível também não lembrar. O último time sul-americano, não é que eu queira puxar para nós não, corintiano, mas o último time fora da Europa que ganhou o Mundial foi o Corinthians, e já vão 14 anos. E muito provavelmente, quem conhece futebol pensa mais ou menos isso. É quase impossível um time sul-americano ganhar tal o desnível de dinheiro dos times europeus, e muito simbólico também que neste momento, tá aí a Argentina que acabou de ganhar, mas o Brasil, que esportivamente começa como um coadjuvante, depois vai ser o maior vencedor, hoje o Brasil, sinto informar, não é favorito nas bolsas de aposta. Eu quero que o Brasil ganhe ontem, né? Ficamos felizes. Mas a gente é realista e a gente sabe que se pegar os cachorro grandes aí, e isso tem muito a ver com a estrutura econômica do mundo, como é que os grandes... O futebol... E aí tem uma outra discussão muito interessante também, só pontuar que não dá para falar disso aqui tudo. Como é que o futebol se transformou num produto, e para mim tem 2 símbolos, o estádio do Corinthians e a reforma do Maracanã. Está se transformando num esporte sem povo. Nós somos de um tempo, não sei se você frequentava futebol, eu frequentei muito, você ia no Pacaembu, no Morumbi, a geral custava R$5. Você viu o povo mesmo, pobre. Isso hoje acabou. Futebol hoje é um esporte de elite, né? E a alma das torcidas mudaram. E muito interessante que nesse momento o Brasil deixa de ser. Parece que a gente meio que tá numa crise de identidade dessa sociedade do consumo. O que nós somos, né? Enfim, eu acho que essa discussão é muito interessante. Muito. Se você parar para analisar o valor de um jogo agora na Copa do Mundo, né? Fala o que vocês falaram durante a apresentação sobre isso. O meu pai comentou comigo certo dia que um ingresso estava valendo $2.000, ou seja, um valor inestimável para uma pessoa aqui do Brasil, digamos, de baixa renda, que quer ir viajar para ver os jogos. Então, digamos, é quase impossível para ela ganhar um salário mínimo. Claro.
Sim. Sabe uma outra questão que eu queria que vocês comentassem, que você falou do capitalismo, né? E eles, de todas as maneiras, vivem o capitalismo também. Estão colecionando as figurinhas, Sim. né? Quanto Estão custa esse comprando. álbum? E aí eles Grana. trouxeram uma discussão riquíssima sobre isso. Falem um pouquinho sobre a questão do álbum de figurinhas. Você quer começar falando, Roseli? Pode ser. Ó, o que eu acho? O álbum custa R$1, 7 mil reais, caso você não troque nenhum tipo de figurinha e tal. Uau! A Panini, com esse álbum, ela quer o quê? Ela quer bastante dinheiro. Por exemplo, ela fez 4 variações de álbuns. Lógico. O álbum Bordeaux, Sim. capa dura, prata e ouro. E eu pensava que tinha álbum bronze. Nossa senhora, eu não sabia desses detalhes, mas imagina. E o preço tá muito caro em comparação às outras copas. Com Porque certeza. o capa mole, se você entrar dentro de uma banca, é R$20, 25. Já o duro, que dura mais por anos, é R$80. Então é um preço que é muito caro. Agora comenta um pouquinho Jesus. sobre o comércio das figurinhas. Pode deixar. Que vocês falaram na apresentação do Tem até trabalho. O que tráfico de vocês figurinha, descobriram? Ah, Fala sobre aquela questão da Coca que vocês trouxeram, aquela questão Pode do iFood, do Mac, tudo aquilo que vocês apresentaram. Sim. a Coca-Cola, ela já vem fazendo parceria com a Panini faz muitos anos. Então, tipo, de 2022, 2026, eu acho um absurdo, porque, digamos, você vai no mercado, pra você adquirir a figurinha, é R$15 uma garrafa de Coca-Cola. Então, ou seja, você paga R$15 pra adquirir uma figurinha e olhe lá se não vir repetida. Aí, certas pessoas, querendo tirar vantagem sobre isso, elas vão e pegam. Errado, mas elas querem tirar proveito. Com certeza. E um negócio falando do preço, Sobral falou uma coisa inédita, viu, pessoal? Se você pegar o álbum de 98, se eu não me engano, o pacotinho era menos de R$1. E agora custa R$7. Cada figurinha é R$1. Era centavos. E aí Por um exercício interessante é a gente ver a inflação oficial do período para ver se tem. Pois é. Nossa, muito legal esse projeto de vocês. E o que vocês descobriram? Noções de mundo real, né, cara? E o que vocês descobriram sobre a história da figurinha em si? Como que era antigamente? Ela vinha com aquele negocinho que você... Conta isso pro Milton. Tampinha. Era muito interessante porque... A antiga eu conheço. Me fala da moderna. A antiga você tinha que comprar separado. Então, digamos, você ia na banca, você comprava o pacotinho e além do pacotinho você tinha que comprar uma cola específica pra passar gente fazia cola também. Eu falei isso pra eles em sala, não falei? Como que fazia a cola? O que eu contei pra vocês? Era com... Quem não tinha cola. Normal. Todo mundo usava cola bastão, cola de escola. Não. Mas quem tinha não gente que tinha... não utilizava. Isso, quem não tinha cola. O que eles misturavam em casa? Eles misturavam, se eu não me engano, era farinha Isso. com água. Aí eles pegavam, mergulhavam na figurinha. Você já fez Nossa. isso? Já fez colinhas de farinha com água? Mas claro, muito. Eu vejo eles com E olha só, lembro... quando eu batia bafo, batia figurinha, eu batia em cima da figurinha pra ela virar. Assim. Hoje em dia não é mais assim, Milton. Eu te conto. Faz o quê? Eles colocam... Conta como que é hoje. Nós A gente faz cringe. o quê? Ó, vamos supor, eu tô com 9 cards lá na bolsa. Porque eu fui apostando, batendo. Ganhei 9 cards. Sobral tá com 1, Henrique tá com 1. Aí, tipo, o que a gente vai fazendo? A gente, se aposta um número muito baixo, por exemplo, 2 figurinhas, 4 aqui. A gente pega, ó, e bate por cima e joga um pouco pra trás. Aí tem as brigas que não vale, que puxou. Tem todo. E uma coisa muito interessante da época mais antiga, que não tem, eu não vejo tanto, é que antigamente lambia a mão, né, pra grudar a figurinha. Muito. Eu já fiz isso. Não podia também. Era interessante, hoje em dia não. E troca a figurinha. Você tem repetidas, claro. você troca. Mas tem algumas que Eu são já figurinha troquei carimbada, bastante mais difícil. Então, mas vale agora mais. não é mais uma por uma. Então. Existem algumas Tem situações umas que são aí, muito algumas fáceis. regras. Todo que você compra vem o mesmo. Sim. Todo mundo tem. Fala sobre aquilo que vocês descobriram dos erros. Eu queria falar um fato interessante. Comece. As figurinhas, a Panini, ela tava querendo ter muita figurinha, muita. Então, tipo, as máquinas estavam com muita demanda. E com muita demanda, acabou ficando com muito no estoque. Nisso que ficou com pouco no estoque, foi acontecendo muitos erros, muitos erros.
Jogador que trocaram em cima da hora, Sim, né? Tem por exemplo, sempre isso aí, né? Isso daí da equipe. A gente pegou umas figurinhas lá com a Júlia do sexto B. A gente... Sexto C, ó. A gente Aqui, ó. pegou figurinha com defeito e sem defeito, ó. Vou mostrar Aqui, ó. pro pessoal de casa. Mostra o recorte da parte de trás. Se você pega essa daqui, Senegal análise que eles 17. fizeram. Olha como eles estão colando, ó. Tá vendo que aqui tá... Não, o lado errado. Aqui tá muito sem espacinho branco. Agora, se você pega essa daqui da Noruega, tá com menos espaço, ó. Tipo, se você pega aqui, junto, tá? Aí, voltando ao negócio da Coca-Cola, eu queria falar uma dica pra vocês. Caso vocês quiserem completar o álbum, a página da Coca-Cola, que vocês... Tem um macete que eu aprendi vendo na internet. Opa! A gente, na Coca-Cola de 600, tem um código de barras. Se você escaneia, fica disponível para saber qual figurinha tem dentro antes de você comprar a Coca-Cola e ver. Olha só, que malandragem. Um fato interessante também sobre os erros é que... Tô adorando essa conversa. É que os álbuns também vieram com muitos erros e as figurinhas. Além de vir com o recorte errado, a Panini, ela acaba errando no clube que o jogador joga. Digamos, tem um jogador... Faltou uma curadoria de qualidade ali. Tem um jogador chamado Ramon Sousa. Eu não me lembro que clube ele joga, mas ele, digamos, ele joga no Manchester City e dá lá que ele tá jogando no Real Madrid. Então, tipo, é um erro enorme por uma empresa... Sobre isso, deixa eu fazer uma É a mesma coisa do... E aí, o que a FIFA decidiu fazer? A FIFA, sobre esses erros... A FIFA cancelou a parceria com a Panini. Vai até quando? Vai até 2030. 2030 vai ser... É como se fosse o Neymar nessa Copa do Mundo. Quer dizer, e essa Panini faz no mundo inteiro isso. Sim, exatamente. Sim. É um álbum... Você imagina o dinheiro que roda nisso. É um álbum pro mundo. Agora, olha uma coisa. Panini, Lembra que vocês fizeram uma reflexão sobre isso? Lembro. Por que será que a FIFA está tão interessada em controlar também as figurinhas e o álbum? Porque não é mais a FIFA. A Panini que tá querendo dinheiro na conta. O Sobral falou dos erros. E a FIFA não quer dinheiro? A FIFA quer, só que a Panini tem um contrato vitalício que quase vai migalhas, literalmente, pra FIFA. Então, digamos, ela dá o direito do jogador enquanto recebe, digamos, vamos pegar o valor líquido. Ela ganha 10 milhões só pelo Brasil, só pelo estado. Tratado jurídico e econômico aqui sobre a Panini. Só por um Muito estado. bem. Aí nisso, digamos, pegamos o estado de São Paulo, deu 10 milhões de reais ao todo. Aí nisso, a Panini vai ficar com 9 milhões e a FIFA vai ficar apenas com 1 milhão. Então, é uma porcentagem muito pequena. Dinheiro inteiro. Sim, mas concorda comigo que a FIFA também está interessada, de alguma maneira, no dinheiro. Sim. Voltamos para a conversa sobre capitalismo não adianta. no 7º ano. Por onde a gente for, a gente vai chegar na questão do dinheiro. Follow the money. Aliás, deixa eu fazer um comentário que tem tudo a ver com o negócio aqui. Tem uma questão que está no meio dessa conversa e tantas coisas que a gente fala, assim... O já falecido, mas assim, o cérebro da modernização da FIFA é o brasileiro, que é o João Avelange. Legítimo representante de uma tradição brasileira da ditadura militar, que era a antiga CBD, que depois virou CBF. Era a Confederação Brasileira de Futebol. Desportos. Tá. Ela cuidava de vários esportes, aí depois ficou só futebol, né? Bom, importante, aí a gente junta isso com a questão da ditadura militar. Todo mundo sabe, futebol... assim como religião e outras coisas já foram chamadas ópio do povo, né? Sim. Durante a ditadura militar vai ter um militar que é o almirante Heleno Nunes, ele é presidente da CBD e nós estamos no auge da ditadura militar. Você tinha um partido que dava suporte para o regime militar, que era a Arena. Fazia um disfarce de algumas eleições, mas nunca foi uma coisa muito séria. Mas tinha um lema que é muito simbólico e saboroso. Aonde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Então imagina lá, sei lá, Goiás, ou Rondônia, que era território na época, a Arena, o Partido dos Militares lá teve uma eleição para governo de estado e ele perdeu. Qual é o time mais popular de lá? Sei lá, Vila Nova de Goiás, sei lá, tô falando assim aleatoriamente. Então esse time vai estar no Campeonato Brasileiro, que era uma forma de agradar. Como é que o futebol... Aí a gente, na aula de história, a gente lembra o pão e circo do Império Romano, né? Como é que o esporte... Mas o futebol é tão fantástico, e tem um livro do professor da USP, José Miguel Wisnik, da aula de literatura, e
tratado de Eu sociologia. tive aula com ele. Humilhou agora, né? Você sabe o que eu tô falando. Tem um livro dele que chama Veneno, Remédio, Futebol Brasileiro. Acho que esse é o título. O livro é espetacular, porque ele fala dessas... E muito da minha conversa é inspirado nele e alguns outros que eu vou citar depois, Nelson Rodrigues e por aí vai. Eu ia comentar do Nelson Rodrigues. Então, é impossível não lembrar dele. Ele tem textos maravilhosos sobre... O Estádio do Maracanã é o nome do irmão dele, o Mário Filho, né? Personagens aí obrigatórios da história e da cultura brasileira. Com certeza. Mas o que eu queria lembrar, de certa forma, o Avelange vai levar essa tecnologia para a FIFA e uma coisa que ele vai criar, na verdade, se for olhar, a FIFA, ela paira como uma entidade santa. É tudo que ela não é. Na verdade, tem, acho que é a ISL, que é o Caixa 2, vamos dizer assim, que vem sendo modernizado já desde o Avelange. A FIFA tem mais membros que a ONU. Inclusive, você pega... na ONU você tem o Reino Unido. Não, na FIFA você tem Escócia, País de Gales. Cada voto, assim, é de uma politicagem. E eles são tão poderosos, é a quinta essência do poder, que eles pousam de apolíticos. Aí a gente olha, só para falar das últimas 3, Copa da Rússia, a negociação para que fosse na Rússia, Copa do Catar, né? O que é o Catar? Assim, é vendido a peso de ouro, porque é um produto trilionário. E agora, essa Copa Estados Unidos, um pouquinho no México, mas a Copa mesmo é nos Estados Unidos, para o Trump, né? Quem estava concorrendo seria o Marrocos. Tipo assim, um país como o Marrocos é capaz de nunca conseguir fazer uma Copa, porque esse produto, ele sempre foi. Todo mundo sempre quis fazer as Copas do Mundo. Talvez só não a do Uruguai, porque em 1930 estava todo mundo quebrado com a crise de 29 e o Uruguai estava comemorando o seu centenário, então acabou sendo. Mas todo mundo quer. Só que a questão do dinheiro, e aí, impossível não lembrar o grande Milton Santos, né? Grande meu xará, professor, né? Eterno da geografia da USP, assim. No mundo que a gente vive, o dinheiro virou o centro de tudo. E volto a dizer, o futebol que a gente viu, essa coisa apaixonante, porque o futebol talvez seja um dos pouquíssimos, ou talvez o único esporte onde necessariamente o mais fraco necessariamente pode não perder. A gente vê as zebras, às vezes os campeões improváveis, inclusive o próprio Brasil, ele começa como um coadjuvante e vai virar o maior vencedor de todos. Mas quando esse esporte vai se tornando cada vez mais um produto, ainda mais com outra questão que eu falo para os alunos, isso aí deve aparecer, que é a questão das bets. Muita gente fala que isso vai matar o futebol brasileiro, porque assim, que garantia você tem? A gente tem uns escândalos que aparecem aí, né? Que isso é sério quando começa a envolver o dinheiro nessa... A gente sempre desconfiou que o juiz tinha roubado, tinha sido comprado, ou o jogador fez corpo mole. Agora, quando vira um negócio no tamanho das bets, ou o que é uma Copa, como essa Copa dos Estados Unidos, você já começa a falar assim, meu, já... A impressão que dá que vai... E simbolicamente o Brasil vai perdendo um pouco dessa aura também. Só mais um detalhezinho, já vou parar. Quem conhece a seleção brasileira hoje? São jovens, vocês que são muito conectados, mas a maioria das pessoas... Com certeza. Se eu entrar lá e falar, você conhece esses jogadores? Talvez conheça o Vini e o Neymar, um ou Por outro. fama. E parou, porque esses jogadores já são criados na Europa, eles quase que não tiveram história no Brasil. O Rafinha é um exemplo, né? Tudo isso é muito simbólico. Eu tenho uma pergunta para vocês depois, mas fala. E algo interessante sobre as bets, eu acredito que o futebol parou de ser algo totalmente por jogar e não por dinheiro, por conta que às vezes o juiz aparece com bet na roupa, Dá pra desconfiar, né? toda hora aparecendo anúncio de bet e tal, então é algo que se tornou, digamos, é só ter dinheiro que você compra o jogo. Então... Só dando um padrão, tá? Que eu acho que vocês são muito jovens. Há não muito tempo, mas há 10 anos, você falar de qualquer coisa que envolvesse aposta era como um sacrilégio. Por exemplo, a Copa de 82, que é o time fantástico, esse que tá aqui, ó, da Espanha, o Brasil foi derrotado com 3 gols do Paulo Rossi, que era um jogador italiano que tinha sido execrado por estar envolvido... Uma pergunta, o que é execrado? Oi? O que é execrado? Execrado é jogado na lata do lixo, né? Foi tratado assim, quase que... Não foi executado. Não chega, mas a raiz é a mesma, né? Escorraçado. Excluído. É tudo a mesma raiz, né? E aí hoje você vê as bets sendo donas do futebol. No Brasil, todos os times são bet, as arenas são bet. Você fala, nossa, impossível não lembrar do Milton Santos, né? E no futebol atual também acontece muito isso. Dá pra pegar pela seleção brasileira também alguns jogadores. Tipo o Bruno Henrique. Bruno Henrique estava envolvido com apostas, quase... Paquetá. O Paquetá foi também. absolvido, mas fica sempre aquela...
quase parou Vini de Júnior jogar, tá o sempre... Bruno Henrique foi quase flagrado, parou. é. Então, tipo, ele ganhava milhões no Flamengo e não tava querendo dar pra família. Porque se você for pegar pra olhar o caso, a família dele tava pedindo 1 milhão. E ele tava tomando cartão amarelo pra dar pra família dele 1 milhão, sendo que no Flamengo, quanto que será que ele deve ganhar? 20 O dinheiro milhões? faz coisas inacreditáveis. O Lucas Né? Paquetá certeza. também recebendo... Aí você fica pensando, sabe o que o cara precisa, né? Mas aí eu fico imaginando, né? Ele tá, mas aí tem um primo. Pô, ajuda seu primo, não custa nada você tomar um cartão amarelo. Aí começa, faz uma vez, ninguém pegou. Aí chega uma hora que começa a fazer direto. Né? Sim, se sim. torna normal pra Sim, ele. É, no começo, o Sobral falou que as pessoas com baixa renda não conseguem ir para a Copa do Mundo. E aí, linkando isso com as apostas, a gente consegue ver que, por exemplo, na própria Casa TV, que tá todo mundo assistindo, inclusive, lá é de graça, pessoal. Você pega, espera o intervalo, tá, intervalo aqui, ó. É um cassino, né? Tem um Chrome. Pois é, tinha uma propaganda que passou no Jogo do Brasil ontem, no Vini Júnior sendo um monge. Aposte como um sênior, era alguma coisa assim, você viu? Era uma propaganda, tinha um monte de propaganda. Bet 360, sei lá o nome lá. 365. É, isso aí. Aí, tipo, é muita bet, Casa TV é muito patrocínio com bet, e aí... Mas, Rosane, completando o que você disse, a Casa TV, ela veio do pequeno. Então, digamos, qualquer patrocínio Conta que um pouquinho a história da Casa TV. Veio do fundo do poço. Digamos, a Casa TV era apenas controlado pelo Casemiro, o dono. Ele começou a fazer esses vídeos no quarto dele, certo? Sim, no Conta quarto um pouquinho para quem está nos assistindo e não conhece tão bem como vocês. Em 2022, o Casa TV decidiu pegar uma equipe, pegou um amigo de lá, um amigo de cá, uma pessoa que ia pagar e tal, e nisso foi construindo. Aí nisso ele comprou 108 direitos de cada jogo da Copa do Mundo, e nisso ele foi transmitindo. Enquanto a Globo e outras emissoras falou, é só um canal de YouTube, não tem pra que competir. Digamos, a Globo, se eu não me engano, naquela Copa, pegou 60 jogos de cada seleção. Enquanto um streamer de YouTube conseguiu pegar 108, comprou. Aí nisso foi conseguindo mais viewers, curtidas, seguidores. Aí pega pra pensar nessa Copa. Ele também comprou 108 direitos de transmitir jogo, enquanto a Globo só pegou 50. 50. Aí nisso... É isso aí. Olha a pesquisa como foi a fundo. Sobral tá tudo então, língua, olha o tamanho que se tornou uma transmissão que era caseira, era feita no quarto dele, né, com equipamentos primários. Olha como ele conseguiu atingir, né, números absurdamente maiores que a Globo. E algo interessante para ver algum jogo, digamos, um jogo grande. A Globo, quando sai, tem aquela frase de impacto, tipo, futebol é na Globo. Eles tiraram... Então, eles tiraram isso pra falar, aqui é futebol de antena, aqui passa mais rápido, pra mostrar que é superior, mas a narração, querendo ou não, da Casa TV, muita da gente gosta, tem mais, como que eu posso dizer? No dia da convocação, vocês me pediram pra passar pra vocês um pouquinho, eles deram muita sorte. É uma questão geracional, né? Os mais jovens não assistem mais televisão. Sim. Não, mas você tudo no YouTube, tudo digital. O negócio do Casa TV... Eu vou mal, te cortei. Não, tudo bem, pode falar. Tá bom, perdão. Se você pega o negócio da Casa TV, ele tá... Os jovens, no caso a gente, tá vendo tanto jogo por lá, que se você pegar primeiro jogo do Brasil contra Marrocos, 29 milhões de inscritos, agora deve estar com 36. Sim. E algo interessante... Muito dinheiro, 20 milhões por você vê a quantidade de pessoas assistindo. Então... pega o da Globo e compara com a Casa TV. Uns 4 anos atrás, a Globo era gigante sobre esse streamer. A gente tá vendo uma mudança de plataforma, né? Sim. É. Aí nisso, você pega hoje em dia, enquanto na Globo tem 16 telespectadores, milhões, né? Você pega pra ver na Casa TV 34, 36, até gente que não é do Brasil pra assistir por conta que a narração é boa. Tem boa gente, digamos, quando chega no intervalo, tem o Diogo Defante que fica dando... Gente que nem liga a televisão mais. Tem o Chico lá.
Tem o Chico Moedas. E um ótimo termômetro para saber quem está assistindo pela Globo, quem está assistindo pela Casa TV, é só você escutar. Quem comemora primeiro está assistindo pela Globo. Sim. Pela questão do delay, quem está assistindo pela Casa é um pouquinho depois. Com ponto negativo. Mas mesmo com esse ponto negativo, a maioria prefere a Casa TV. Mas eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Claro. Você joga futebol, certo? Sim. Ele joga futebol, assim, de maneira bem séria. E eu sei que ele até está tentando, eu não posso falar o quê, porque ele está em negociação, então eu não posso abrir muito. Tem um bom empresário, é isso? Mas ele está tentando algumas peneiras, Sim. ele já está numa situação, assim, bem avançada dentro do mundo do futebol. Sobrar o Cristiano Ronaldo. E aí, aqui no colégio, nós estamos fazendo muitas reflexões sobre essa questão do futebol, da Copa, todos esses lados que o professor colocou para nós. E vocês trouxeram a questão das apostas e das bets. Sim. Como que você analisa essa questão para a sua vida? De repente, vamos imaginar que você conseguiu. Você conseguiu um grande clube e aí você se tornou profissional, você está jogando com 17 anos, com 18 anos, e aí você tem essa questão das bets. Como que isso fica na sua cabeça? Eu acho completamente errado, né? Até porque se você parar pra pensar, é algo que pode destruir sua carreira. Num dia tá te pagando 5 milhões, pra no outro você tá... Digamos, você perdeu o clube, você não pode ser mais convocado. Então, é algo que te dá numa mão e te tira o dobro na outra. Então, eu acho que é algo que não compensa para um jogador de futebol. Até porque ele pode evoluir, digamos, num clube pequeno. Ele pode estar ganhando 100 mil, mas a bet vai dar 1 milhão. Mas compensa mais ele jogar o seu futebol, fazer a parte dele, do que, digamos, pegar 1 milhão aqui para no dia seguinte já não tá nem podendo jogar por mais nenhum clube. Certo. E tem a questão do caráter também, né? Sim. O que vocês avaliam sobre isso? Sobre o caráter, eu acho interessante você permanecer com o que você diz desde o começo. Exato. Ter palavra. Então, digamos, se você dá uma entrevista, algum jornalista pega e fala: opa, o que você acha sobre patrocinar a Bet? Você ir lá e falar: olha, eu sou contra isso, eu não assino, não concordo com isso, para no dia seguinte você já tá lá. Aposte com a Bet 365, aqui é Bet, então, digamos, aposte no cassino. Então, eu acho que isso vai muito do caráter da pessoa. Então, é importante você manter os seus valores e os seus princípios, certo? Sim. Certíssimo. Essa é uma questão... Isso, eu nunca... eu não vou ser, mas eu nunca, se eu fosse... Eu nunca faria uma coisa dessas, porque, tipo, eu tenho palavra. Sobral sabe, eu prometi uma coisa pra ele, parei o que eu tava fazendo e fiz. Tipo, é fato, se o jogador tem que ter caráter. O maior critério pro povo gostar é ter caráter, ter palavra. Eu nunca apostaria com isso. Vai lá na Bet. Nas aulas a gente está chamando bastante atenção uma questão de saúde pública, né? Claro. Porque a gente sabe que jogo... também como é que a força do dinheiro vai naturalizando. Eu todo dia vejo propaganda na internet, na televisão, falando: joga com responsabilidade. Você fala isso é que nem você falar com um alcoólatra, bebe só um pouquinho, ou com um fumante, não vai fumar. Fume com responsabilidade. Não, é uma questão de hipocrisia, porque a gente sabe, inclusive uma discussão, né, a gente está tratando isso no outro âmbito do ensino médio, pode ser uma redação de Enem, pode vir uma questão, e aí a nossa conversa toda, essa questão ética, não é só a questão, porque eu gosto das coisas certas. As provas, e você sabe disso tão bem quanto eu, matriz de referências, os editais de concurso público, de FUVEST, de Unicamp, das grandes provas, elas são ancoradas nos princípios da Constituição brasileira. É uma coisa que a gente sempre discute muito. Do respeito aos direitos humanos. A preparação... Às vezes alguns alunos demoram para entender isso, alguns ficam até meio assim, não é neutra, não existe neutralidade, são os valores apontados na Constituição brasileira. Se você ler a matriz de referência do Enem e assim, fazer apologia de jogo, aí eu fico pensando, não apenas no mundo do futebol, influencers e toda essa tranqueirada que é o mundo que a gente viu aí, né? De alguma forma é explorar a gente em defesa, principalmente os mais vulneráveis. Claro. E tem toda uma discussão, pessoas que ficam viciadas, e todo dia a gente vê isso na internet, certo. As notícias, a pessoa acaba com a própria vida, porque ela fica dependente de jogo. O vício é como
Uma conversa importante, sim, né? E assim, eles têm a sorte e o privilégio de estudar num colégio e de ter famílias que acompanham muito de perto. Construir uma E crítica, essas né? reflexões todas, elas são realizadas constantemente. Então, porque assim, imagina, uma criança não sabe o que é certo e o que é errado. Né? Com Ela tá ali certeza. assistindo, ela tá vendo o jogador predileto dela falando que é legal, a princípio ela vai achar que é legal. A referência que um Induz, ídolo né? tem é uma coisa. Eu gosto dele, porque ele é um bom jogador. E aí eu já tenho essa empatia. O que ele fala, eu tendo a acreditar. E ter Eu como vou padrão pra comprar. minha vida. Então, olha aí mais uma vez o papel fundamental Sim. da educação, dos professores, da família, para trazer toda essa discussão e promover esse tipo de reflexão, E a né? gente que lida com jovens, com adolescentes, percebe por aí, pelo mundo, pelas escolas, por todo lugar que a gente anda, que eles são vulneráveis, né? O adolescente, o jovem é vulnerável, o adulto Sim, é. O sim, mais sim. jovem, ele não tem ainda, Não tem discernimento. muitas vezes, discernimento e força para reagir a Sim. tudo Sim. isso. Tendências. Vamos voltar na sua Vamos, apresentação. vamos. Nil, coloca Vamos. pra gente, por Antes favor. disso, eu queria falar uma coisa. Voltando aos patrocínios, tem uns patrocínios que são legais. Patrocínios. Tipo, você pega o patrocínio do Ronaldo, do Mercado Livre, daqueles cupons lá que solta a cada gol, que é um negócio realmente beneficente que não vai ferrar sua vida. Você pega também a da Budweiser, que foi o Ronaldo e o Ancelotti. Não é da hora ficar bebendo. É da Brahma, Roseli. É só te corrigindo. Eita. Foi mal, pessoal. Algo que eu achei muito interessante. Eu tava assistindo um jogo eu e meu avô, era Holanda e Japão. Eu vi esse marketing, eu achei muito interessante, até porque mostra jogadores bons, mostra o Ronaldo. O Ronaldo é respectivamente um dos maiores jogadores do Brasil e ele patrocina a Brahma. Então, É É patrocinado. patrocinado pela Brahma. isso mesmo, perdão. Ele e o técnico, né? O Ancelotti, né? E é um anúncio muito bom, porque aparece o Ronaldo, o técnico, então é algo que já é bem falado e ainda aparece um técnico gigantesco, várias coisas no currículo, Ele deve ter Champions umas League. 10 Champions. Não, ele tem, se eu não me engano, é 5. Acho que umas 3 no Real Madrid e 2 no Milan. E aí entra a questão ética, né? Você tá falando agora, eu lembrei de uma coisa, vamos conversando, as coisas vão surgindo. De novo sobre a questão da FIFA, né? A gente tá vendo, e eu acho que isso é um tema interessante, né, nesses Estados Unidos do Trump, uma série de coisas que vão contra o ideal lá do Barão Coubertin, que é o cara que criou as Olimpíadas Modernas, e o seu lema o importante é competir, né? Muito mais que ganhar. E aí toda a questão que vem lá da Grécia Antiga, de uma ideia do esporte como algo que faz bem para a saúde e a respeitabilidade entre os adversários, e tem toda uma tradição lá da Grécia que paravam as guerras e tudo mais, né? Claro. Na Copa do Brasil em 2014, se eu não estou enganado, o Brasil já tinha votado uma lei que, por causa de violência nos estádios e tal, que proibiu a venda de bebida alcoólica. Só que acho que a Budweiser, não lembro exatamente, é patrocinadora da FIFA e da Copa do Mundo. A FIFA passou por uma lei federal brasileira e impôs o Brasil para poder fazer a Copa do Mundo. E agora, nos Estados Unidos ou no Catar, por exemplo, o Catar teve N denúncias de trabalho escravo e coisas absurdas e tal. Sim. Acho que vocês devem... Na Copa dos Estados Unidos, a gente tá vendo, por exemplo, uma questão que é central, né? Nunca é 100%, mas a ideia é que você tem que oferecer para as equipes uma isonomia, porque eles têm que se disputar, então todo mundo tem que estar num hotel mais ou menos igual, numa sede perto, né? Se você perde, se o Brasil não se classificasse em primeiro, tinha que ir pro México, como ficou em primeiro. Mas aí é uma questão do esporte. Quem ganhou tem uma vantagem, mas isso tudo faz parte. Claro. Aí o que fizeram? Pegaram o time do Irã, puseram no México. Ou seja, primeiro que já é uma coisa maluca, o país está em guerra, mas o Irã ganhou. O Trump ofereceu tirar o Irã da Copa e botar a Itália, que não conseguiu se classificar, e a própria Itália falou, não, assim a gente não quer. Só para ver o nível de loucura do mundo, de autoritarismo, de mandonismo, né? E aí você pega uma seleção como o Irã, parece que agora deram uma afrouxadinha, né? Mas assim, foram tratados como bandidos, parece que o centroavante do Iraque foi impedido de entrar nos Estados Unidos, quer dizer, é uma Copa manchada. Né, desse ponto de vista, e aí pro nosso trabalho aqui do cursinho a gente vai pontuando, e aí só pontuando histórico, não vai falar de tudo, as Copas do fascismo do Mussolini, né? Quer que passa por aqui? Vai aparecer daqui a pouco, que é a da... eu não sei se essa aí acho que não tá aí, que é a Copa da Itália de 34, os relatos da época, você imagina se jogar uma Copa na Itália do Mussolini, com o Mussolini lá. E aí
impossível não lembrar de 36, que é a Olimpíada de 36 na Alemanha, que era quando Hitler aproveita para... O esporte sempre tem uma dimensão política, né? Ele aproveita para fazer a apologia da raça ariana. Aí tem a história fantástica do negro americano Jesse Owens, vai lá e ganha todas as medalhas de atletismo e vira a história de ponta cabeça. Mas essas questões estão sempre presentes. Por exemplo, a FIFA trata o Brasil de um jeito, para a Rússia do Putin, para o Catar, que tem muito dinheiro, ou para os Estados Unidos, ela se comporta de outra forma, né? Mas vamos na história. Vamos. Primeiro, só pontuando rapidinho, né? A primeira, que é a do Uruguai, sobre a sombra da crise de 29. Eu fiz uma pesquisa interessante. Você pega os jornais da época do Uruguai, as mesmas críticas que a gente tinha no Brasil em 2014. Isso lá no Uruguai, no 1930. Não, a gente precisa de hospital, vai fazer estádio e não sei o quê. E o governo investiu, né? Naquela época nem tanto, mas assim, sobre a Copa do Brasil em 2014. Foi um dos melhores negócios que a FIFA e o Brasil fizeram, porque ela deu um lucro, eu lembro na época. Acho que você lembra a quantidade de turistas, a Copa foi um sucesso, apesar do 7-1. Mas do ponto de vista de evento, a FIFA considera que talvez tenha sido, né? Mas tem sempre essa questão. No momento em que o Brasil está fazendo a Revolução de 30 e todas essas Copas aí, em algum momento, vai passar pelo Vargas, né? Na aula a gente fala disso. Amor, deixa só ele seguir a parte histórica. Sim. Só pelo tempo do nosso episódio, senão a gente não vai conseguir. Com certeza, que eu queria comentar um negócio sobre aquilo ali, ó, a taça. Por que você acha que a taça da Copa do Mundo parou de ser ouro puro? E também o modelo trocou da Jules Rimet para a atual que todos nós jovens conhecemos. Então, o que eu saiba, eu não tenho 100% de segurança, mas que existia uma regra que quem ganhasse 3 vezes ficava com ela em definitivo. Essa regra mesmo. Depois foi derretida lá no Rio de Janeiro, né? Depois de... a FIFA deu esse depoimento que o Brasil ele já estava muito perto de ganhar a terceira taça dele. Aí nisso a FIFA deu um depoimento que após a certa seleção ganhar a terceira taça, ela ia mudar. Então, definitivo, sim. Aí nisso a Itália chegou perto, a Alemanha. Aí nisso o Brasil foi lá e ganhou. Nisso que o Brasil ganhou, ela mudou. Aí mudou para que em 74 se cria essa que agora ela é itinerante, né? Bom, só fazendo uma pontuação em 50, e aí a gente ambienta, porque o Brasil é um momento... O mundo inteiro foi destruído, pelo menos o hemisfério norte, a Europa, e aí você tem o FMI, e é um momento de muito otimismo. Os historiadores falam que entre 1950 e 1970 era de ouro do capitalismo. E o Brasil tá para eleger o Vargas, no seu último mandato, que ele vai cometer suicídio, e de alguma forma é um momento de muito otimismo. O Brasil vai construir o maior estádio do mundo, o Maracanã, e aí aquela tragédia que eu já comentei com vocês, né? E tem todas as discussões políticas na época, porque teve corrupção, as mesmas coisas que a gente vê hoje. Tem gente que fala, nossa, olha hoje, estudar história, você olha e fala assim, gente, isso já aconteceu. O ser humano guardadas as devidas proporções, né? Depois a Copa da Suécia é onde a gente vai lavar a alma, e como diria o Nelson Rodrigues, a gente vai exorcizar um pouco, ele vai criar o conceito de vira-lata. Ele escrevia as crônicas dele do Jornal dos Esportes, depois tem 2 livros espetaculares, né? A Pátria em Chuteiras e A Sombra das Chuteiras Imortais, e ele cria o conceito que o brasileiro é a vira-lata. O que é isso? O brasileiro tem um complexo de inferioridade. Ele fala, é o narciso ao contrário. O narciso é aquele que gosta de si mesmo. Sim. Como se o brasileiro... A gente estudou isso com a Michelle. Que vocês estudaram sobre o mito do Narciso? Exatamente esse mito, inclusive na atualidade. E ele fala que, na verdade, o que é o vira-lata? É o contrário, o brasileiro teria um prazer em se sentir inferior. No Japão tudo é perfeito, na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito forte. Isso vira um conceito sociológico, aí, político. Não fica estranho, fica, né? Edição limitada. E os textos dele são fantásticos. Em alguma hora ele fala que no futebol a gente se perdia esse complexo. Só que quando o Brasil perdeu em 50, foi o ápice do vira-lata. Tipo assim, o Brasil estava ganhando e deixou o Uruguai virar. Ou seja, esse país nunca vai dar certo, aqui não adianta. Aquele discurso negativo derrotista. Até que em 58 o Brasil maravilha o mundo com o Garrincha. E aí, eu vou contar só essa historinha aqui. Ela é obrigatória. Tem alguns personagens, eu separei vários. Eu vou falar, esse eu tenho que falar, que é o Garrincha, né? Claro. Até me arrependo de falar, porque assim, tem o livro do Rui Castro que se chama A Estrela Solitária. É um dos livros mais tristes, porque o Garrincha vai ter uma morte muito... impossível também não lembrar de outro cara fantástico. O que aconteceu com ele? Ele era alcoólatra desde jovem, né? Mas assim, um personagem que é o herói trágico
mas de uma coisa assim... É difícil saber do Garrincha o que é verdade, o que é lenda, porque é um personagem... Né? Muito o complexo, livro do Rui Castro né? faz um tempo que eu li, mas é fantástico. Tem uma passagem que ele fala que ele tinha 1 ano e meio com as pernas tortas e o médico olhou, um cientista, e falou, não, esse menino nunca vai andar, né? Ele é o herói improvável. Não só andou, né? mas assim, Copa do Mundo. Tem toda a história dele e tal, mas a principal, que é a questão da Copa do Mundo, de 58, ele começa no... Tava comentando com os rapazes aqui, falando de futebol hoje, né? No primeiro jogo do Brasil, em 58, estavam no banco Pelé, Garrincha, Vavá e Didi. Só, no banco. Você imagina o resto do time. Imagina. Né? A gente olha hoje e fala, meu Deus do céu. Também, quase que o Pelé nem foi, porque esse menino, 17 anos e tal, e vai chegar lá e vai destruir. Mas o Brasil ganhou o primeiro jogo da Suíça, empatou 0-0 com a Inglaterra e precisava ganhar o terceiro jogo da União Soviética. A União Soviética, 1 ano antes, tinha lançado o Sputnik, que é o primeiro satélite do mundo. Teoricamente, na tecnologia, estava na frente dos americanos. Os soviéticos já eram atletas, já tinham uma coisa científica. E os brasileiros bebiam cachaça, fumavam. O Gerson, a vida inteira, aparecia dando entrevista fumando. Eles eram boêmios, não era nada de um treinamento como hoje. E aí, o Nelson Rodrigues conta, e outros, né, cronistas da época, né? Eu recomendo vocês que estão... É um baita de um jornalista, né? Mas ele escreve sobre... É que eles ainda estão no 7º ano, calma. Nelson Rodrigues ainda não. Ainda não. Quando vocês estiverem no ensino médio, tá bom? Não, só de futebol, Tá. Recomendações. Porque o Nelson Rodrigues escreve sobre outros temas que são um pouco crianças ainda para isso. Mas assim... E aí ele fala que todo mundo temia a União Soviética. Menos o Garrincha, eu não sei se é verdade, se é lenda, que ele nem sabia o que era. E como ele não sabia o que era, ele foi lá e destruiu. Tem um jornalista do jornal L'Équipe da França que ele fala, são os 3 minutos mais inacreditáveis da história do futebol. Porque assim, ele descreve de uma maneira fantástica, ele fala, eram como 2 tigres que se encontraram na floresta, eles rugem, mas se respeitam. Os 2 times, sabe aquele jogo, os 2 times assim, a bola foi pro Garrincha. Ele driblou 2 e chutou na trave. Na primeira bola que foi no pé dele. Aí tem uma foto do Yashin, que era o goleiro soviético, o maior goleiro do mundo, desesperado assim. Aí ele fala, aquilo tava... Aí acalmou, falou assim, mas aquilo não estava fora do acordo. Aí a bola vai para ele de novo, ele dribla 2, 3 e põe na cabeça do Vavá 1-0 pro Brasil. Aí fica aquele susto, a União Soviética pega a bola dentro do gol, tipo assim, aquilo estava fora do padrão. Não era combinado. Aí começa o jogo, os 2 times de novo, ali toca a bola vai pro Garrincha, ele dribla 2 de novo e chuta na trave outra vez. Aí ele fala, amigos, o jogo acabou. Aí depois ele fala, um jogo tem 90 minutos, aquele ali não durou 10, em 10 minutos ele resolveu, ele acabou com o jogo. Ele humilhou de um jeito, ele falou assim, a União Soviética já sabia que estava derrotada. Ele falou, depois o Brasil fez até autogol, mas não interessava, ele já sabia. Aí tem um amigo que falou que leu não sei onde que o lateral que marcava o Garrincha desceu pro vestiário chorando. E falou assim, a gente não joga futebol é o que aquele cara faz. E assim, e aí acaba o campeonato, né? E ele fala, nossa, campeonato vagabundo, tem nem segundo turno, tipo assim, né? Um pouco, não dá para saber o quanto é verdade. Mas eu uso essa história ou essas lendas para falar do conceito de revolução, que é um momento da história das sociedades que parece que o tempo se acelera. Coisas que demorariam muitos anos para acontecer, acontecem rápido. Assim, é aquilo ali, é o conceito de revolução. O jogo tem 90 minutos, ele resolveu em 5. Né? É um personagem... E aí depois, só mais pontuando uma coisa, a história dele com a Elza Soares, que é também o Brasil dos anos 60. Ele tinha uma mulher com 7 filhas, e ele se separa e vai viver com ela, que é uma artista fantástica, uma cantora. Se ela fosse norte-americana, todo mundo do mundo conheceria, seria a maior cantora do mundo. E aí o senso comum do futebol, que é extremamente machista, vai cair de pau em cima dela. E pelo livro do Rui Castro, ela ganhava mais que ele e ela segurou uma onda dele. No fim de carreira, ele veio jogar no Corinthians, já estava estourado, alcoólatra. E ela ganhava mais que ele, ela fazia muito sucesso. Mas pro senso comum, ela virou a vagabunda e que a explorava. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que tem uma questão aí bem machista, ele agredia a Elza Soares. Ela apanhou dele foi uma questão vezes, terrível. Até não aguentar mais. E o fim de vida dele, ele morre quase que na sarjeta. Sim. Assim, mas se fosse hoje em dia, ele estaria preso. Então, né? hoje que inclusive tem a música que ela cantava, né? Falecida há pouco tempo, e eu faço uma comparação que eu acho que é fundamental de outro personagem que para mim é muito simbólico, que é o Maradona. E eu falo uma coisa, algumas pessoas concordam, outras não, que o Maradona e o Garrincha fizeram uma coisa que nem o Pelé fez. O Pelé é o Pelé, não se compara a nada. Mas os dois praticamente ganharam uma Copa do Mundo, não vou dizer sozinhos, mas com um time que só tinham eles, como essas... O Pelé, o time de 70 era um esquadrão, o time de 58. O 62 o Pelé jogou muito pouco, se machucou. Você pode dizer que o Garrincha em 62 e o Maradona em 86, praticamente eles sozinhos ganharam uma Copa, que é um negócio
do tamanho do universo, né? Sim. Bora para o próximo? Bora! A Copa 62, lembrei hoje, gente, é um brasileiro... Eu não tenho o nome dele aqui que eu esqueço. Como é que é o nome dele? Não vou achar, mas deixa quieto. É um brasileiro, um 62? Diplomata, que cria que ele é o administrador seria a empresa do Chile, lá, a CBF do Chile, vamos dizer assim, para a Copa de 62. O Chile, país, né, aqui da América Latina, com toda a dificuldade. 62, a Copa no Chile. Mas no ano de 60, eu lembro isso hoje por causa que acabou tragicamente acontecendo na Venezuela essa madrugada, essa noite passada, né? Sim. O Chile teve o maior terremoto da história do mundo em 1960. Se fosse um lugar mais habitado, bom, sendo em regiões não tão populosas, morreu 50 mil pessoas. E 2 anos da Copa do Mundo. E esse brasileiro... que é o organizador, e ele fala, a gente vai fazer e reduzir o projeto, e foi assim, memorável para o Chile ter conseguido fazer essa Copa do Mundo depois de uma tragédia. E aí essa história do Garrincha em 62, então, outro show do Garrincha, que o Pelé se machuca e ele, tem Vavá, tem Amarildo, tem gente importante, mas o Garrincha, né, ele traz essa segunda Copa pra gente. Bom, a Copa de 70, a gente pulou de 66, a Copa de 70, aí a FIFA, e muita gente considera o maior time de futebol de todos os tempos. Tem uma coisa interessante, o Enem já trouxe isso, a FUVEST, muita gente em 70, o Brasil no ápice da ditadura militar, o governo Médici, muita gente morrendo, sendo torturada, inclusive 2 filmes fantásticos do pessoal do ensino médio. O primeiro é Pra Frente Brasil, um filme dos anos 70, com o Reginaldo Faria, que mostra a questão da tortura, as pessoas sendo torturadas pelo regime militar, sendo mortas, e as pessoas na rua comemorando a vitória do Brasil. E como o regime militar, o Enem, a FUVEST já trouxeram isso. Usou e abusou do futebol para fazer propaganda, como eu já disse, da CBD da época. E o outro é a história de um menino, um pouquinho mais novo que vocês. Teve uma época, desculpa te cortar. Sim. Foi nessa época que o Pelé acabou ficando até mal visto, né, por algumas pessoas, porque o governo estava usando a imagem dele como se ele estivesse a favor da ditadura. Se eu não me engano, eu vi o Rivelino um dia falando sobre isso, falou assim, eu tinha 20 e poucos anos, nós éramos jovens, a gente entendia muito pouco até do que estava acontecendo. Você tinha o Afonsinho, né, que é um Sócrates da época, que era um jogador politizado, a questão sindical e tal, né? Eu acho uma brutalidade muitas vezes. O Pelé tem toda a questão do Pelé, do que foi, e aí, enfim, muito tempo depois a gente sabe de como o Pelé pensava em relação... Mas eu acho que assim, você é um jogador de futebol, né? Não dá pra exigir, é uma questão que a gente faz muito em história. Não dá pra exigir daquela pessoa naquele momento... Com aquela idade... Primeiro que assim, eles eram muito jovens, esportista não é, com raríssimas exceções, um Sócrates, um Raí, um Afonsinho, um Juninho Pernambucano, que sejam politizados. A gente sabe, ainda mais deste momento histórico, hoje o jogador é um bicho de classe média, mas esses caras não tinham uma escolaridade e é muito difícil eles também, por exemplo, a gente pega o Neymar, é um outro fenômeno e tal, mas assim, esses caras são muito paparicados e muito mimados. Exigir desses caras uma crítica intelectual, politizada, eu acho que tem que ter esses parâmetros, né? Claro que eles são pessoas que têm responsabilidade pela sua celebridade, pela referência, mas eu da Copa de 70, também os caras iam falar o quê? Se falasse alguma coisa... Aliás, um personagem fantástico, é o técnico que montou o time, que era o Saldanha, que era de esquerda, e vai ter um problema com o ditador, que era o Médici, que queria que colocasse o Dadá Maravilha, que é um jogador fantástico, mas ele falou, e era um cara de muita personalidade gaúcha, ele falou, o senhor escala o seu ministério e o time da seleção, quem escala sou eu. E aí ele monta o time, as feras do Saldanha, e acaba sendo tirado, execrado, e vai o Zagallo, mas quem montou o time foi o Saldanha, né? Bom, é um time espetacular, a FIFA até hoje considera, só um detalhezinho, né? Muita gente fala, não, vou torcer contra o Brasil por causa da ditadura, acho que é Brasil, Tchecoslováquia, o Brasil começa a perder de 1-0, depois vira para 4-1, não tem como torcer contra aquele time, né? As coisas não são tão simples assim, é um time simplesmente inacreditavelmente mágico, né? Olha a carinha deles prestando atenção em toda a explicação. Eles vão sair daqui e vão buscar os jogos do Vocês Brasil, tinham noção de toda essa profundidade? Não que ele está trazendo? E aí, só falando... Uma aula particular aqui, adorando. Eu também tô aprendendo muito das Então, olha só, uma dica para quem está nos assistindo.
Se esse assunto pode interessar alguém que você conhece, compartilha esse link que nós estamos tendo aqui uma aula, né, de história e de futebol ao mesmo tempo. Então é um momento, certo? O nome Com certeza, hein? do brasileiro que é responsável, o herói, que acabou se tornando o herói da questão do Chile, que ele foi muito resiliente a questão do terremoto, é Carlos Ditborn Pinto, né? Um brasileiro que é o organizador da questão da Copa do Chile, né? Claro. Parece que ele faleceu antes da Copa. Antes de ir para a Copa de 94, que eu pedi para colocar aí, eu queria fazer um comentário sobre a Copa de 82, que também é algo mitológico. Quem viu aquilo não esquece, o Brasil faz um time espetacular, e aí, sempre como o futebol eu queria que o Nelson Rodrigues já tinha falecido, mas ele escreveria com certeza coisas fantásticas, né? O Brasil tem uma seleção que encanta o mundo, muita gente acha que, e aí é questão de opinião, que aquele time de 82 foi o melhor time sem levar em consideração o time de 70 e não ganhou nada. Foi eliminado por um futebol pragmático da Itália, muita gente acha que entrou com soberba e tal, mas foi um time que encantou o mundo, o time de Sócrates, Zico, Falcão, nossa senhora, é uma constelação, e que perdeu. E que foi uma coisa, foi quase semelhante à derrota de 50, porque o povo inteiro acreditava que aquele time ia ganhar, e foi uma tragédia a derrota no Sarriá, na Espanha, perdeu para a Itália, e o Brasil só vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo em 94, e aí o personagem é o Romário, que é outro personagem fantástico, quando o Brasil joga como se fosse um time europeu. Né? E aí a gente faz um paralelo com o Brasil, que é a expansão do neoliberalismo, desse capitalismo que a gente falou um pouco, e muito interessante ver que o Brasil era quase que o samba de uma nota só. Era um time que jogava fechado e lá na frente com dois gênios, o Bebeto e o Romário, mas principalmente o Romário. E aí o time inteiro jogava Sim, para eles, né? Sim. O Romário que agora é senador, Romário, e o único lugar que ele não vai é no Senado, né? Inclusive ele é comentarista da Casa TV, o Romário. É comentarista da Casa TV e se manifestou contra a mudança da escala 6x1, sendo que ele praticamente não trabalha. Sendo que ele é empregado do povo do Rio de Janeiro como senador, e ele faz tudo, menos ir no Senado, inclusive tá na Copa. Mas enfim, essa é uma outra discussão. No cursinho a gente fala Tem uma bastante. pergunta. Nessa época você comentou sobre o Bebeto. Sim. Nessa época ele já era conhecido pelos voleios, pelos gols? Ixi, já. Bebeto? Já. Bebeto e engraçado. O que é voleio? Explica pra nós. Voleio é pegar uma bola no ar, digamos. Alguém toca alto pra você, cruza pra você, você pega e faz... Como que eu posso dizer? Você levanta a perna e chuta. Então, uma bicicleta de frente. Por exemplo, na Copa de 2022, ó, aqui tava o cara que cruzou. Tum. Richarlison saiu correndo, foi contra a Coreia do Sul. Aí ele pegou, chutou. Lembra daquele gol? O Richarlison deu como se fosse uma bicicleta. Pra falar a verdade, eu não lembro, mas se vocês estão dizendo... Foi contra a Suíça. Eita. É pegar uma bola no alto, meio de lado. Sim. Tá. Isso eu sei fazer, isso eu faço tranquilamente. Aí dá uma sapatada. Bom, enfim, pra gente chegar lá. E aí a gente vai pontuando. 94, o Mandela se torna presidente, o fim do apartheid, que já vinha acabando, a guerra da Iugoslávia, a ampliação da União Europeia, o euro tinha sido criado há 2 anos atrás, o genocídio em Ruanda, e ponteando o Brasil, plano cruzado, é um momento de muito otimismo também, assim como a Copa de 58 no governo JK. Engraçado isso, né? Ganhar a Copa do Mundo sempre ajuda, mas os deuses do futebol. 58 é um ano de muito otimismo, governo JK, industrialização e tudo mais. E aqui também que o Brasil começava a sonhar se livrar da inflação, que era a grande herança da ditadura militar. Com o plano cruzado, pelo menos a gente estabilizou a economia e o Brasil ganha a Copa do Mundo para coroar este momento, né? É muito interessante fazer esse... Às vezes ela é contraditória. Essa analogia, o futebol te dá uma alegria no momento triste, ou às vezes ele é mais um componente. Ele celebra um momento bom. E aí não é impossível, de novo, não lembrar do Garrincha. Quando ele morre, tem um texto do grande Carlos Drummond de Andrade, que um pedaço do texto ele fala aqui. Foi um anjo de pernas tortas que ajudou o Brasil a sublimar suas tristezas, e o Garrincha tinha morrido. Ele fala, o problema é que a gente não tem mais esse anjo e as tristezas vão vir outras, né? A gente não tem mais o Garrincha naqueles poucos minutos, né, o veneno, o remédio, que é alienação ou que é tomada de consciência. O povo brasileiro ficava alegre de ver o Garrincha, apesar de todos os problemas, assim como o Romário, quando ganhou essa Copa, declarou, eu acho que eu fiz um pouquinho para fazer o povo pelo menos um pouco mais feliz. É muito presente isso do futebol, sim, né? Sim. Com certeza, né? No intervalo do Tetra pro Penta, sim, tinha uma coisa muito interessante. A gente quase, se ganharmos essa Copa, a gente quase seria septacampeão. A gente perdeu na final pra França. Sim.
E a seleção também A delas história estava muito do forte. Ronaldo Fenômeno teve as A convulsões, lesão né? lá. Tem sempre esse drama. O O futebol é um Zidane drama, né? também. Como se fosse uma ópera, né? Aham. Tem essa questão dramática. E não é à toa Sim. que é um esporte de bilhões, né? Porque as pessoas se Sim. identificam, né? Bom, aí a gente chega na Do Copa Penta. do Penta, né? Que eu acho que é muito interessante, porque, de novo, o Brasil tem um esquadrão, né? Tem um time espetacular, né? O Ronaldo, o Rivaldo, Roberto o Carlos. Roberto Carlos, o Ronaldinho Gaúcho, né? Um time que Kaká já jogava? Não. Kaká, Não. né? Jogava? O Kaká, Kaká, o sim, Dida, sim. Nossa, Já, Dida, é verdade. o o Cafu, Dida, é uma seleção Roberto espetacular Carlos. com um cara conservadorzão, que é o Filipão, tava lembrando ontem, conversando com um amigo, né? A Escócia entregando aqueles gols, né? Ainda bem, né? Tomara que continue assim, os caras dando aquela... Né? O Brasil fez eles errarem, mas aquela defesa deles é meio fraquinha. Não sei se vocês concordam. Mas assim, que o Filipão, aquela coisa gaúcha, zagueiro tem que zagueirar, né? Ou seja, zagueiro não sai jogando bonito, dá uma bicuda lá pra frente, né? O futebol, e o Brasil vai de novo fazer a gente sentir esse... Foi um time espetacular, né? E de lá pra cá a gente... De novo, já são 24 anos, né? De 70 a 94 foram 24. Agora, de 2002 a 26 já são mais 24. Se a gente ganhar essa, tomara que sim, né? Mas Sim. sei não. Os deuses que Superstição sabem. criada. Poderia- Superstição criada. Poderia falar um fato interessante sobre a Copa de 2002? Pode. Era Estamos sobre ouvidos. o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, nessa Copa, se eu não me engano, vinha de uma lesão. Sim. Aí nisso, era muito repercutido na mídia se ele ia jogar ou não. Aí nisso, ele deu uma entrevista pensando no que fazer, porque ele não aguentava mais. Era repórter pra lá e pra cá perguntando: você vai Do jogar ou joelho. não? Sim, justamente. Aí nisso, o corte Cascão que ele fez na época foi pra mídia para dar um tempo disso. Aí começaram a repercutir. É interessante esse fato por conta que conta o porquê o Ronaldo Fenômeno fez o corte Cascão. Fala do meu cabelo, mas não lembra do meu machucado do joelho, né? Você já viu a cena dele do joelho estourando? Ele jogava no Inter de Milão. Internacional, É chocante, né? Você vê o joelho dele, ele pisa assim, você vê o joelho estourando. E o pior é que não foi nenhuma falta, ninguém pegou e bateu Não, e aí nele. como esse personagem é monstruoso, né? Muita gente falou, acabou. Ele se prepara, volta, é campeão do mundo e depois, com 100 quilos, ele vem pro Corinthians e faz uma coisa Uma inacreditável, Sim. né? Porque eu acho que muita gente do Corinthians fala que muita coisa aconteceu, o Corinthians conseguiu ganhar a Libertadores, que todo mundo ficava tirando sarro da gente a vida inteira, e ganhou o Mundial. Eu acho que passa muito pela semente plantada pelo Ronaldo. Ele é um personagem também admirável, né? Do ponto de vista esportivo, sem sombra. E não foi só a primeira vez que aconteceu também, não. Era pra mim ter falado, só que eu me esqueci. Já aconteceu com o Romário também, Sim. na época que jogava no Flamengo. Ele também vinha de uma lesão, só que o técnico da época disse que ele não ia jogar. Não ia jogar, teimou falando que não. Aí nisso, ele falou com o Flamengo conseguiu arrumar um amistoso contra o Inter lá do Sul. Porto Alegre. Aí nisso, ele jogou, ele entrou no segundo tempo. Ele não estava conseguindo fazer nada dentro do jogo. E um fato interessante é que quem conta essa história é o Caio Ribeiro. Ele que fala na Globo entre outros. Ele tava jogando no Flamengo nessa época. Só que nessa época, ele tava jogando no Flamengo. Ele recebeu uma bola no finalzinho do jogo. Ele pegou, limpou tava cara a cara. Só que ele preferiu tocar pro Romário pra ele fazer esse gol. Com esse gol, ele conseguiu ir pra Copa do Mundo. Então, o Romário, eu falei mal dele depois como político, né? E ele os senadores, o presidente e o governador são nossos funcionários, né? Eles vivem do imposto que a gente paga. Mas como jogador, ele é um outro cara assim. Só ele, o Ronaldo, cada um desses daria 5 dias de conversa. Sim. Porque ele é um personagem também. Pra mim, eu fiz questão de falar do fenomenais, Garrincha, né? mas eles são personagens fora de qualquer perfil. O Ronaldo, o Romário, quando ele vai pra Europa, menino. Ele é uma coisa assim, você vê os jogos dele no PSV, depois no Barcelona, é inacreditável, né? E com uma personalidade que a gente conhece até hoje, marrento, né? Tem só uma questão do Romário que é arrogante. Eu não sei também. se ele estava na Europa ainda, ele tinha acabado de voltar a sequestrar o pai dele. Teve uma época que tinha muito sequestro, né? Hoje agora deu uma... O crime vai mudando, né? Eu já vi essa história. E aí ele declara
Ele estava na seleção e falou que se não devolver meu pai, eu não vou jogar mais. E aí, o que ele fez? Ele jogou a comunidade inteira, porque todo mundo gosta de futebol. Pra procurar devolver o pai dele. É fantástico, cara. É cinema, né? Coisas assim que só o futebol. Olha só. É fantástico, né? Só o futebol. Sabe o que eu entendi hoje? Por que os podcasts sobre futebol e os Sim. programas sobre futebol duram tanto tempo? Hoje eu aprendi o porquê. Futebol, uma coisa, futebol, gente, é uma coisa, tipo, histórica. É a paixão nacional, realmente. Sim. Só da Copa passada e pelos 4 minutos mais tristes da minha vida, porque eu não acompanhei de 18 e de 14 porque eu era muito criança, daria o quê? 5 podcasts desses só pra falar do jogo contra a Croácia. A fase de grupos também foi épica. Aquela Copa também podia ser a última dança do Neymar, mas não. Essa Copa, sim, tá garantido. A última dança dos 3 astros mais importantes da nossa geração. Legal. Messi, Cristiano e Neymar. É, perfeito. E uma coisa interessante é que o Messi, ele tá na maior artilharia, ele passou Pelé e Klose. E o Klose, que é outro personagem. O Klose, ele tava, se eu não me engano, era com 14 gols. O Messi, no primeiro jogo dele, um fato interessante, ele conseguiu marcar um hat-trick. Se eu não me engano, foi contra a Jordânia ou a Argélia. Foi algum desses dois. Acho que foi contra a Áustria, não foi, não? Não, eu não... Algum do grupo J. Sim. Aí nisso, ele já tava na mesma quantidade que o Klose. Aí ele jogou outra partida e conseguiu marcar 2 gols. E ele tá na maior artilharia, né? E ele é o que marcou mais gols dentre todas as Copas do Mundo. Também tem um fato interessante que tem um jogador chamado Fonturi. Eu não sei pronunciar direito. Em apenas uma edição... É isso daí mesmo. Em apenas uma edição, ele conseguiu marcar 13 gols. Em apenas uma edição. E, infelizmente, a seleção dele não foi campeã. Eu vou falar uma coisa pra vocês. São muito bem preparados esses Olha, meninos, de verdade. Que vocês arrasaram. Que ótimo. Eu achei que o Milton fosse trazer muitos fatos históricos, mas vocês também trouxeram muito conteúdo. Foi uma conversa, um bate-papo muito legal. Eu sei que vocês gostariam de continuar por mais tempo, mas aí o episódio fica muito gigantesco. Eu falei, dá um mês de então conversa, nós vamos deixar para um próximo, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês dois. Prazer é nosso, pô. Vocês se mostraram muito preparados. Com certeza. E assim, vocês representaram muito bem todos os estudantes do 7º ano que participaram desse projeto. Sim, nós temos estudantes que falaram sobre a Copa, temos estudantes que falaram sobre o capacitismo, estudantes que falaram sobre a questão do ECA digital. Talvez teremos a oportunidade aí no futuro de gravar com esses estudantes também, mas vocês representaram muito bem todos eles. Inclusive, Parabéns. Obrigada. E Milton, muito obrigada por tanto conhecimento. Foi um prazer. Pelo seu tempo, pela sua paciência. Sempre que possível. Te agradeço mesmo. E uma alegria ver essas sementes. Olha, realmente fiquei surpreso. Surpreso não, porque eu já conheço o colégio. Mas assim, alegremente surpreendido com a qualidade, com a articulação deles, dá para perceber a profundidade. E a capacidade de reflexão, uma né? Conversa maravilhosa, aprendi muito. Delícia. Né? Sim, inclusive, muito obrigada. Obrigado eu. Uma pessoa que nos ajudou a nos preparar, que era para estar aqui, infelizmente não tá, é o Henrique Alevato. Ele nos ajudou a conversar, menção honrosa, claro. Vamos mandar um beijo pro Henrique, que já participou de outros episódios, né? E hoje são vocês que estão representando a turma. Tá bom? Representaremos o 7º B. Legal. Adorei. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.